vamos falar, né, sobre cuidados com os idosos. E os idosos que têm Alzheimer especialmente. De acordo com o Instituto Alzheimer Brasil, a doença de Alzheimer é o tipo mais frequente de demência. As recomendações de especialistas é de que a cautela deve ser constante. Mas de que maneira o cotidiano dessas pessoas foi afetado? Quais os cuidados que devemos tomar? É para tirar essas dúvidas que nós vamos agora conversar com o neurologista e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, Dr. Alan Chester. Muito boa tarde, Dr. Alan. Satisfação falar com o senhor aqui no programa. Nós estamos ao vivo para todo o estado através da TV Atalaia e para o mundo inteiro através das redes sociais. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Karine. Eu que agradeço o convite de vocês. Espero poder ajudar tirando algumas dúvidas. Inicialmente, é importante a gente falar da doença, né, do Alzheimer, e nesse momento da pandemia, o que é que impacta na vida dessas pessoas? Veja bem, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa e onde nós temos poucas opções de tratamento medicamentoso. Então, faz parte do tratamento da doença de Alzheimer uma abordagem multidisciplinar. Então, os cuidados, né, de outros profissionais, do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutricionista, do clínico, do geriatra, eles são importantes para que a gente tenha um sucesso terapêutico. E nesse momento, onde com o confinamento, né, com o isolamento social, a gente acaba tendo um prejuízo muito grande para os familiares, né, porque eles assim, sair com o paciente, o processo de distração é muito importante, coisa que nós não podemos fazer agora por conta dessa limitação do isolamento social. Sim, e nesse período, inclusive, todos os cuidados estão sendo redobrados, todas as atenções voltadas para cuidados especiais, como o uso de máscara, lavagem das mãos. E o Alzheimer, né, ele tem aí um dos seus sintomas, a demência e o esquecimento. E como a gente pode ajudar essas pessoas que já sofrem, né, com Alzheimer, que está com um grau mais elevado, que acaba esquecendo. A gente tem que levar a informação, lembrar de forma didática. Como é que a gente pode fazer isso enquanto familiar? Veja bem, a doença de Alzheimer, como é uma doença tipicamente de idosos, então, assim, os pacientes acometidos pela doença de Alzheimer, eles estão no grupo de risco, né, para infecção pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Então, existe uma série de cuidados que a gente tem que ter em casa com esses pacientes, já que eles estão realmente nesse processo de isolamento. Então, assim, o risco de quedas é uma coisa muito importante. Então, assim, a gente tem que tentar mudar o mínimo da posição dos móveis em casa, evitar os pisos que são derrapantes, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas questões, inclusive durante o banho. Então, o suporte durante o banho, o paciente que tem aquelas barras no box, no próprio banheiro, o uso de uma cadeira própria para o banho, o uso de pisos antiderrapantes com tipo capachos antiderrapantes. Então, tudo isso acaba sendo importante para evitar as quedas. Sim. Sobre a questão da informação, como você falou, é muito interessante a gente evitar uma briga de informações com esses pacientes. Então, eu sempre costumo dizer que uma conversa entre duas pessoas que têm o mesmo padrão de funcionamento cerebral, ela é fácil, mas a gente tem que entender que aquele cérebro está funcionando diferente. Então, sempre falar com cautela, falar com calma, ter paciência no tempo do paciente para a demora, eventualmente, uma pergunta, para a repetição de perguntas. Então, a gente tem que realmente ter muita paciência para o cuidado com o portador de doença de Alzheimer. Sim, e é importante a gente chamar a atenção. Algumas pessoas têm os cuidadores, né, mas em geral a população, nem todo mundo tem acesso a ter cuidadores em casa, então a própria família acaba ajudando. Então, quais são as dicas que o senhor pode passar tanto para as famílias quanto para os cuidadores? A gente costuma dizer que a doença de Alzheimer, ela é uma doença que envolve toda a família, né? Então, todos os familiares, todos os cuidadores, então eles têm que ter, primeiro, conhecimento do que é a doença. Então, quando eu conheço a doença, eu lido melhor com ela, como um inimigo, né? Quando eu conheço o meu inimigo, eu consigo combater de forma mais adequada. Então, o primeiro ponto que a gente falou é essa questão
do cuidado físico com o paciente. Então, assim, ter o cuidado com as quedas, a higiene pessoal é uma coisa que tem que ser muito, muito didática, muito importante, né? Então, estabelecer os horários do banho, a checagem com frequência, se esse paciente está sujo, né, com as necessidades dele. É importante levar o paciente ao banho, mesmo que ele não peça, pelo menos a cada 3 horas, para que a gente evite aquele paciente fique sujo durante um tempo maior, e isso contribua também para algumas infecções. O estabelecimento de uma autoimagem positiva do paciente. Então, tentar deixá-lo arrumado, sempre asseado, cuidar da saúde bucal. As portas de entrada para a interpretação do cérebro é muito importante, das funções que chegam ao cérebro. Então, se esse paciente usa óculos, fazer a avaliação de rotina com o oftalmologista. Se ele tem uma deficiência auditiva, fazer a avaliação de rotina, para que a gente não possa, com a ausência desses órgãos do sentido, a gente piorar quadro de interação social. Então, isso tudo acaba sendo muito importante também. Um outro ponto importante é a iluminação da casa. Sim. Então, assim, a casa tem que ser bem iluminada, para que o paciente também evite esses riscos de queda. Uma coisa que acontece muito no paciente com doença de Alzheimer é uma condição chamada de síndrome do sol poente, que é a agitação, os episódios de agressividade que ocorrem no final da tarde. Parece que o paciente que tem um quadro degenerativo, ele não lida muito bem com a transição brusca do dia para a noite. Habitualmente, nós acendemos as luzes da casa quando a gente fica incomodado pelo escuro. Sim. E essa transição brusca pode não fazer bem para o paciente. Então, assim, de repente, num período já próximo das 16 horas, já deixar a casa iluminada, para que o paciente não perceba bruscamente essa mudança de iluminação, pode ser útil na contenção da agitação. Uma coisa importante é que, assim, o cérebro que não está demenciado, ele deve ser estimulado a condições diversas. Então, assim, o estabelecimento da não rotina, né? Então, fazer coisas diferentes, aprender uma língua diferente, viajar, conversar com pessoas diferentes, com o máximo de pessoas possíveis, óbvio, fora do período da pandemia. Mas o paciente que entra num processo demencial, quanto mais rotina para ele, melhor. Então, às vezes, visitas com muitas pessoas em casa, estímulos luminosos excessivos, barulho excessivo, isso pode fazer com que o paciente fique agitado. Então, assim, estabelecimento de rotina para esse paciente é uma coisa útil. Rotina de alimentação, rotina de higiene, rotina de atividades durante o dia, horários para dormir, horários para acordar. E é óbvio que quando tudo isso é feito e o paciente, mesmo assim, fica agitado, ele fica agressivo, deve-se lançar a mão do acompanhamento médico, né, do acompanhamento neurológico, para que essas condições sejam estabelecidas. Sim. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor em nosso programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos e gostaria que o senhor deixasse aí alguma mensagem, considerações finais para quem está nos assistindo. Acho que como uma consideração final, assim, do mesmo jeito que eu falei que a doença de Alzheimer é uma doença complexa, o tratamento também é complexo. Então, não só o neurologista é necessário para o acompanhamento com doença de Alzheimer, mas o geriatra, o odontólogo, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta. Então, na verdade, é uma união dessa equipe de saúde em associação à equipe familiar para que a gente possa ter um sucesso terapêutico. Infelizmente, a gente não está diante de uma doença que tem cura, mas que ela pode ter um controle e a gente pode estimular com dignidade a qualidade de vida desses pacientes. Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigada. E assim a gente encerra essa entrevista via videochamada com o Dr. Alan Chester, neurologista.